Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 8, dando sequência a esta série de exposições. 1 Coríntios, capítulo 8. Nós leremos todo o capítulo, que tem apenas 13 versículos. Nós falaremos sobre o tema liberdade, uma questão de consciência. Liberdade, uma questão de consciência. Diz assim a palavra do Senhor: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém. O presbítero Isaías já orou pela mensagem. Ser livre em Cristo significa que podemos fazer qualquer coisa que quisermos depois de termos sido justificados? Se algo não é explicitamente proibido na Bíblia, isso significa que temos liberdade para praticá-lo em toda e qualquer circunstância? Até onde vai a liberdade cristã? Essas perguntas acompanham a igreja desde seus primeiros dias e continuam extremamente atuais. Nós enfrentamos questões nas quais os crentes se dividem. O crente pode participar da festa junina? O crente pode beber? Ou mesmo fumar? Talvez a totalidade aqui vai dizer não para essa última pergunta. Mas não acontece assim em toda a cultura. É importante, meus irmãos, lembrar que eu não estou me referindo a pecados claramente condenados na palavra de Deus, mas acerca daquelas ocasiões e questões chamadas indiferentes, moralmente indiferentes. Na ética cristã, há algumas coisas nas quais a Escritura não estabelece, ou para as quais ela não estabelece uma proibição. Elas são chamadas tecnicamente de questões adiáforas. Questões adiáforas são questões práticas que em si mesmas não são intrinsecamente pecaminosas, mas cujo uso precisa ser governado pela sabedoria. Eu vou usar apenas um exemplo, que é a questão da bebida.
Se beber fosse pecado em toda e qualquer circunstância, nós não teríamos vinho na ceia. E sim, a ceia que Jesus tomou era vinho fermentado. Basta verificar que aqui entre os coríntios alguns se embriagaram por tomar demais. Está lá no capítulo 11, nós veremos ao seu tempo. Mas exatamente essa é uma das coisas que intrinsecamente não é pecaminosa, mas cujo uso precisa ser governado pela sabedoria, pela consciência e pelo amor cristão. Muitas vezes o problema da vida cristã, irmãos, na verdade não está em identificar aquilo que é claramente pecaminoso, mas em saber como agir em situações nas quais a consciência, a sabedoria e o amor são colocados à prova. Em 1 Coríntios, capítulo 8 até o 10, Paulo vai tratar exatamente desse tema, então nós teremos aí 3 ou 4 mensagens, possivelmente, dentro desse tema. O problema imediato dos coríntios, naquele momento, naquele contexto, envolvia a carne sacrificada aos ídolos, que era uma questão profundamente ligada à vida social, religiosa e econômica até da cidade de Corinto. Mas por trás dessa discussão específica existia um problema muito maior: o uso egoísta da liberdade cristã. Alguns irmãos julgavam possuir conhecimento suficiente para agir livremente sem considerar os efeitos de suas escolhas sobre os demais nessa questão da carne sacrificada a ídolos. Outros, porém, ainda possuíam uma consciência fragilizada por causa do seu passado no paganismo e eram profundamente afetados por aquelas práticas. Vamos usar o exemplo da bebida, por exemplo? Alguns irmãos entendem que não há problema em você beber socialmente, por exemplo, em casa. Mas há irmãos que foram tão afetados pela questão da bebida, por terem tido um pai alcoólatra que batia na mãe, ou por terem presenciado algum tipo de coisa que, quando eles veem um outro crente bebendo, isso mexe com eles, e se eles bebessem, isso acusaria sua consciência. Então, por trás dessa discussão, tinha essa questão do uso da liberdade de maneira egoísta. Ao responder, então, a essa situação, Paulo mostra que a maturidade cristã não consiste apenas em saber sobre o que eu posso ou não posso fazer, sobre o que é lícito e o que não é, mas em usar a liberdade, até nas coisas lícitas, de maneira santa, amorosa e responsável. O apóstolo vai nos ensinar que há realidades mais importantes do que a simples afirmação dos nossos direitos. Na vida cristã, nem tudo deve ser decidido apenas pela pergunta: eu posso? Isto em si é pecado? Muitas vezes a questão mais importante é: isto edifica? Isto ajuda ou destrói o meu irmão? Isto glorifica a Deus? É justamente nesse ponto que Paulo começa a tratar dos limites da liberdade cristã. Nós temos muitas questões, como eu já referi, sobre o cristão pode ou não pode fazer. E esse texto é muito importante para a ética cristã, para nós decidirmos nas questões das quais discordamos e nas quais a Bíblia não diz algo de maneira clara. Para nós entendermos o contexto cultural, a questão enfrentada em nosso texto estava ligada a esse contexto religioso e social da cidade de Corinto. No mundo greco-romano, os templos pagãos não eram apenas lugares de culto. Eles eram também centros de convivência social, celebrações públicas e refeições comunitárias. E grande parte da carne consumida nas cidades passava de alguma forma pelos rituais pagãos. Uma parte era oferecida aos ídolos nos templos. Outra parte era utilizada em banquetes realizados nesses próprios ambientes. Alguma parte era oferecida ao ídolo, queimada, e outra parte era comida pelos adoradores, por assim dizer. Mas ali também havia um acontecimento social. E tanta carne era oferecida, muitas vezes, em honra aos deuses, que sobrava carne e o restante frequentemente era vendido nos mercados da cidade. Isso fazia com que você tivesse 95% de chances, mesmo comprando a carne no mercado, no açougue, de comer carne que tinha sido sacrificada aos ídolos, que tinha participado de um rito idólatra.
Isso fazia surgir perguntas práticas para os cristãos. Seria permitido participar de refeições em templos pagãos? Vamos trazer para o nosso contexto. Eu posso ir lá para o Boa Vista Junina e comer, e ver a quadrilha? Sim, porque a festa junina, ela é uma festa dedicada aos santos da Igreja Romana, não é? Eu não estou dizendo que toda comida ali é consagrada diretamente, mas é em honra a esses ídolos. Então, essa questão, é permitido participar de refeições em templos pagãos? Um cristão poderia aceitar um convite para comer na casa de amigos não crentes, sabendo que ali podia ser servida a carne que fora sacrificada ou oferecida no templo? Haveria problema em comprar carne no mercado sem saber sua procedência? Veja, 3 situações diferentes: comer no templo, comer na casa de um amigo não cristão e comer no mercado. Ok? Beber no bar, beber em casa ou beber na casa de um amigo numa festa de aniversário. Estou trazendo para o nosso contexto. Então, essa é a questão. Essas dúvidas faziam parte da vida cotidiana dos crentes em Corinto. E dentro da igreja surgiram 2 grupos diante dessa questão. Alguns cristãos, chamados por Paulo de fortes. Possivelmente era assim que eles também se consideravam. Eles entendiam, e corretamente, inclusive, eles entendiam que o ídolo nada era em si mesmo. E por isso, eles julgavam possuir plena liberdade para comer sem qualquer preocupação. Eles não tinham oferecido nada aos ídolos. E o ídolo não é nada, o ídolo não é apenas um objeto. Outros, porém, ainda carregavam marcas profundas do seu passado no paganismo. Para esses irmãos participar dessas práticas, ou até mesmo ver outros cristãos participando delas, representava um sério conflito de consciência. Lembra da consciência escrupulosa? Quem veio na quarta-feira está sabendo disso, já é quase doutor. Estamos falando aqui de um tipo de consciência que nós estudamos, a consciência fraca, ou como os puritanos a chamavam, a consciência escrupulosa. Então, ao tratar desse problema, Paulo não responde apenas com uma lista de permissões e proibições. É muito comum pessoas chegarem para mim e dizer: pastor, o crente pode fazer isso? Pastor, o crente pode ir a um show, por exemplo, de música secular? O crente pode ir a tal lugar, ou fazer, ou deixar de fazer? E dificilmente eu respondo diretamente com um sim ou um não. Mas eu sempre trago para esse texto. E Paulo exatamente faz isso. Ele não cria uma lista de permissões e proibições. Em vez disso, ele desenvolve princípios que devem governar o uso da liberdade cristã. É por isso que essa seção da epístola se estende dos capítulos 8 a 10. Sabe por quê? Porque, às vezes, eu posso pecar em coisas que são lícitas. Por exemplo, quando um desejo, ele é tão intenso que eu estou disposto a pecar para ter aquilo que eu desejo, mesmo que aquilo não seja ilícito. Ou tão intenso que eu peco quando eu não tenho, esse desejo se tornou pecaminoso. Pode ser até o amor do seu marido, ou a atenção da sua esposa, ou a obediência dos seus filhos. Se porque eu não tenho um desejo satisfeito, ele se torna uma exigência e eu passo a pecar, para ter aquilo, aquele desejo é cobiça. Então veja, a liberdade também pode ser idolatrada. Então é por isso que Paulo ele vai tratar sobre isso. E neste capítulo 8, Paulo estabelece o primeiro grande princípio. Esse princípio resume o capítulo 8. Nós vamos ter mais cerca de um princípio que resume o capítulo 9 e 1 ou 2 princípios que resume o capítulo 10. E o grande princípio que resume toda essa mensagem, esse capítulo, é: o amor deve limitar a liberdade. É tão simples, não é? Então anote aí: o amor deve limitar a liberdade. É interessante que Paulo vai falar isto, ele fala isto também em Gálatas, no capítulo 5. E isto é bem interessante porque Gálatas é, por excelência, a epístola da liberdade cristã. Ele fala
que nós não devemos nos submeter a julgo de escravidão das obras da lei. Mas observe que ele diz aí no capítulo 5, no verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Essa palavra ocasião é uma palavra tirada do contexto militar, é a palavra para trincheira. Você sabe o que é uma trincheira? Crianças, uma trincheira, quando tem uma guerra, vocês já viram um filme de guerra? Quando tem uma guerra, o exército vai avançar, aí ele conquista um território. Para que o inimigo não reconquiste o território de volta, eles abrem uma trincheira, que é uma vala enorme, e aí eles colocam um monte de sacos de areia para se proteger, e os soldados ficam ali naquela vala, na trincheira, com o fuzil, para que o inimigo não avance de novo no território. A trincheira é um lugar que você abre para avançar mais território. Ele diz, não use da liberdade para abrir uma trincheira para a carne avançar. E qual é o antídoto? Antes sedes servos. Observe, liberdade, servo. Liberdade, escravidão. A palavra aqui é doulos, é a palavra mesmo para o escravo. Sejam escravos uns dos outros pelo amor. Então é exatamente isto que Paulo vai desenvolver no capítulo 8, voltando aqui. O evangelho deve limitar a liberdade. Ok? Embora os fortes possuíssem conhecimento correto acerca dos ídolos, eles estavam falhando em considerar os efeitos da sua liberdade sobre os irmãos mais fracos. Por isso Paulo afirma que o saber ensoberbece, mas o amor edifica, e mostra que a liberdade cristã jamais deve se tornar tropeço para o irmão mais fraco. Mas só para adiantar aqui e para antecipar as mensagens ou a exposição, porque todo o trecho é do capítulo 8 ao 10, no capítulo 9 o próprio Paulo vai apresentar seu exemplo pessoal. Embora ele tivesse alguns direitos legítimos como apóstolo, ele mostra como ele abriu mão deles voluntariamente para não criar obstáculos ao evangelho. Aí no capítulo 9, o princípio geral é que o evangelho deve limitar a liberdade. Então veja, capítulo 8, o amor deve limitar a liberdade. No capítulo 9, o evangelho deve limitar a liberdade. No capítulo 10, Paulo vai aprofundar ainda mais a advertência. Dos versos 1 a 13, ele vai mostrar que privilégios espirituais não impedem a queda e que a liberdade não pode se tornar ocasião para o pecado. E nos versículos 14 a 22, ele adverte contra qualquer flerte com a idolatria, mostrando que participar conscientemente das refeições culticas pagãs significava envolver-se com a mesa dos demônios. E finalmente, nos versos 22 a 33 do capítulo 10, Paulo vai apresentar o princípio regulador de toda a seção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Assim, o terceiro princípio seria que a liberdade cristã deve ser governada pela edificação do próximo e pela glória de Deus. A edificação e a glória de Deus limitam a liberdade cristã. Mas nós vamos tratar desse princípio ponto a ponto e hoje nós vamos apenas nos deter no capítulo 8. E o que Paulo vai mostrar, então? Nós encontramos aqui o fundamento de toda a discussão, meus irmãos. Paulo começa mostrando que o verdadeiro problema dos coríntios não era a falta de conhecimento, era a falta de amor. E ele vai mostrar que o conhecimento correto, quando divorciado do amor, transforma a liberdade em um instrumento de destruição espiritual. Por isso, o grande princípio deste capítulo é este: a minha liberdade não deve ser tropeço para o irmão mais fraco. Ou a minha liberdade não deve se tornar tropeço para o irmão mais fraco. Esse é o princípio que resume toda a mensagem. Eu vou repetir: a minha liberdade não deve se tornar tropeço para o irmão mais fraco. Paulo usa essa palavra tropeço, ou a palavra que é escandalon, que a gente usa no sentido mais de deixar alguém estupefato por alguma coisa escandalosa e grave. Mas a palavra grega escândalo não era a palavra usada para ou para a varinha do alçapão, que ao tropeçar a ave acabava sendo presa, porque ela tropeçava no alçapão, ela tropeçava naquela varinha e a grade da armadilha caía sobre ela. Ou para uma pedra que era jogada na frente de alguém para que essa pessoa tropeçasse. Então, na verdade, se há um tropeço, houve quedas.
Se houve queda, houve pecado. E eu posso, às vezes, usando da minha liberdade, levar o meu irmão a pecar. Ele será culpado por pecar, mas eu serei cúmplice. E se eu for alguém que tem uma consciência bem estabelecida, o meu pecado é mais grave. Este é o ponto. Então, Paulo traz aqui, meus irmãos, pelo menos 3 princípios que eu quero trabalhar nesta noite, nesse capítulo 8. O primeiro deles é este, que está muito claro, e eu vou tirar a frase do próprio texto. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Esse princípio teológico é muito importante para a questão. Não basta você saber o que é certo ou errado. Se você não usar o que você sabe, motivado pelo amor cristão, o que vai gerar o saber em você, sem o amor, não é edificação, é inchaço, é ensoberbecimento. Observe que no verso 1, Paulo inicia sua resposta aos coríntios, dizendo: no tocante às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Há um toque de ironia aqui, mas ao que parece, porque ao que tudo indica, ele está citando uma afirmação usada pelos próprios coríntios. Eles se orgulhavam do conhecimento que possuíam. Aliás, essa era uma das causas, não é? Das divisões tratadas no capítulo 1 a 4, vocês lembram? Eles sabiam que o ídolo nada era. Eles sabiam que só havia um Deus. Eles sabiam que alimentos não possuem poder espiritual em si mesmos. Então, em termos doutrinários, grande parte do raciocínio desses que eram chamados de fortes estavam corretas. Eles estavam cheios de saber. Não só isso, Paulo se inclui entre os fortes. Ele está dizendo: reconhecemos que todos somos senhores do saber. A gente sabe dessas coisas. Paulo mesmo já tinha sido libertado dessas coisas há muito tempo. Ele vai dizer no capítulo 9 que, quando entre os gentios, ele procede como um gentio, mesmo não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. E quando entre os judeus, ele procede como um judeu, mesmo que ele não esteja debaixo da lei. Ele vai falar disso no capítulo 9. Mas o ponto aqui que ele vai colocar é que o problema é que aquele conhecimento estava produzindo arrogância espiritual. Por isso, Paulo imediatamente acrescenta: nós somos senhores do saber, a gente sabe bem, a gente conhece teologia, mas não esqueça uma coisa: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Esse verbo ensoberbecer, ele traduz um termo que significa literalmente encher de vento, inchar. E é isso que é a soberba, ela é um inchaço, a pessoa se enche de vento. É por isso que um sinônimo é a palavra vanglória, uma glória vã, uma glória vazia. Então o contraste estabelecido pelo apóstolo é extremamente importante. O problema não era o conhecimento em si, a Escritura não condena o conhecimento teológico, o próprio Paulo valoriza profundamente a verdade e a sã doutrina. O problema surge quando o conhecimento é divorciado do amor. Conhecimento sem amor produz inchaço e não crescimento. É como fermento, que incha o pão, mas não o torna mais nutritivo. E os coríntios estavam usando a verdade como instrumento de exaltação pessoal e não como meio de edificação do corpo de Cristo. O conhecimento deles, portanto, produzia um sentimento de superioridade, autoconfiança e desprezo pelos irmãos mais frágeis. Em vez de servir à igreja, aquele saber estava sendo usado para afirmar direitos e liberdades individuais em detrimento da consciência alheia. Isso revela um perigo sempre presente na vida cristã, meus irmãos. É possível possuir conhecimento correto e ainda assim agir de maneira pecaminosa. Não basta ser reformado na doutrina. Se você não pratica o amor cristão, pode ser que a tua teologia reformada esteja inchando o seu coração e não trazendo edificação para você e para o outro. Porque a ortodoxia, quando não acompanhada de amor, ela se transforma em orgulho espiritual. O homem pode conhecer doutrinas elevadas, possuir respostas corretas e mesmo assim ferir os irmãos, destruir consciências e agir sem misericórdia. Por isso Paulo afirma, veja o verso 2, se alguém julga saber alguma coisa,
com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Se você acha que sabe, se você se sente senhor do saber, você não aprendeu nada, você é um ignorante, porque você não entendeu qual é o propósito do conhecimento. É isso que ele está dizendo. O verdadeiro conhecimento vai produzir humildade, porque quanto mais o homem conhece a Deus, mais percebe suas próprias limitações. Portanto, o conhecimento, ele deve conduzir à maturidade. E esse conhecimento que conduz à maturidade não é aquele que apenas informa a mente, mas aquele que transforma o coração. Por isso, Paulo acrescenta no verso 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. É muito interessante como Paulo desloca o foco da mera pretensão intelectual para o relacionamento pactual com Deus. Ele diz assim, se alguém julga saber alguma coisa, esse não aprendeu como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, era de se esperar, no contraste que ele dissesse, se alguém ama a Deus, esse conhece a Deus. Não, ele diz, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E sabe o que ele quer dizer com isso? Que o mais importante não é você conhecer, mas você ser reconhecido por Deus como servo dele. O que mais importante é o relacionamento íntimo com Deus. O cristianismo, portanto, meus irmãos, não consiste simplesmente em informações corretas. É verdade que é importante a doutrina correta, mas se isto não acompanhasse de viver em amor diante de Deus e do próximo, isso é só algo que vai inchar você. E o amor é a evidência de uma vida verdadeiramente transformada. Aqui nós encontramos o fundamento de todo o capítulo. Antes de discutir a questão da carne sacrificada aos ídolos. Veja, Paulo estabelece o princípio. Lembra daquele método que eu falei? Ele confronta, primeiro ele traz um princípio e ele confronta o coração do problema. Ele confronta o espírito egoísta dos coríntios. O verdadeiro problema deles não era a falta de conhecimento, era a ausência de amor. Eles estavam perguntando, tenho liberdade para fazer isso? Paulo, porém, os leva a uma pergunta mais profunda. O que o amor me leva a fazer com a minha liberdade? É exatamente nesse ponto que o primeiro princípio da sessão se estabelece. Na vida cristã, o amor deve limitar a liberdade. E a minha liberdade, portanto, não deve se tornar tropeço para o irmão mais fraco. Em segundo lugar, Paulo vai nos trazer o princípio de que o ídolo nada é, mas nem todos possuem esse conhecimento. Ou nem todos compreendem as implicações, a abrangência desse conhecimento. Versos 4 a 7. O ídolo nada é, mas nem todos possuem esse conhecimento. Estou colocando de forma resumida, mas não é só que ele não sabe que o ídolo nada é. Ele não entende a abrangência e as implicações dessa verdade para a sua liberdade. Observe então que depois de corrigir a arrogância dos coríntios, Paulo passa a tratar diretamente da questão teológica envolvida. Ele reconhece que, em certo sentido, os fortes estavam corretos em seu entendimento. Veja o verso 4. Sabemos, e ele está se colocando com ele, eu concordo com vocês. Nós sabemos, temos convicção, que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Nós sabemos disso. Existe algum outro que seja Deus de verdade? Paulo está exatamente concordando, ele não está combatendo a verdade afirmada por eles. De fato, os ídolos não possuem existência real como deuses verdadeiros. Há um único Deus vivo, verdadeiro, soberano sobre todas as coisas. Paulo então desenvolve essa verdade. Observe aqui, Paulo é profundamente teológico. Ele vai desenvolver essa verdade em uma linguagem monoteísta e trinitariana. Monoteísmo é a crença de que há um só Deus, não é? Quantos deuses há? Há um só Deus. Mas ela é trinitariana, porque esse Deus subsiste em três pessoas. Quais são as pessoas da divindade? Pai, Filho e o Espírito Santo. Ok? Veja como ele fala. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Versos 5 e 6. Isso é muito interessante o que Paulo coloca aqui, porque essas palavras, elas demonstram uma
reelaboração trinitariana do que do que a palavra de Deus fala lá em Deuteronômio. Observe isso, então. Ele faz algo, então, ele reafirma a fé cristã no único Deus verdadeiro. Em um mundo cercado por politeísmo, essas palavras, portanto, têm um enorme peso teológico. Mas ele faz algo mais profundo, ele inclui o Senhor Jesus Cristo dentro dessa afirmação da identidade divina. É interessante que ele está aqui, é preciso que a gente identifique que ele está aqui tomando a linguagem central da confissão monoteísta de Israel, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só. E ele aplica isto ao Pai e ao Filho. Então ele está fazendo uma reelaboração trinitária do monoteísmo. Assim, irmãos, o cristão sabe que os ídolos nada são, porque existe um único Deus soberano e um único Senhor sobre todas as coisas, Jesus Cristo. Portanto, em si mesma, a carne sacrificada aos ídolos não possuía qualquer contaminação espiritual automática, e o alimento não tinha poder moral intrínseco. Mais adiante, Paulo dirá claramente que a comida não nos recomendará a Deus, no verso 8. Ele diz: olha, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Você vai perceber que Paulo está pendendo aqui para o não usar a liberdade, para o conter a liberdade. Porque, veja, ele diz: nada perderemos se não comermos, e era de se esperar que ele dissesse: e também nada perderemos se comermos. Não, não é isso que ele diz. Nós não vamos perder nada se comer, e a gente também não vai ganhar nada se não comer. Então a pendência aí é para não comer. Paulo, então, acrescenta imediatamente uma observação decisiva, verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Esse conhecimento de que o ídolo nada é, ele não está presente em todas as consciências. Aqui está o ponto, meus irmãos, que os coríntios ignoravam. Nem todos os irmãos haviam alcançado a mesma maturidade na consciência ou possuíam a mesma compreensão. Nós temos que lembrar que na igreja sempre tem novos convertidos, não é? Então, alguns haviam saído recentemente do paganismo e ainda estavam profundamente marcados por sua antiga vida idólatra. Para esses irmãos, comer daquela carne não era uma questão neutra. A sua consciência ainda estava associada àquelas práticas, ao culto pagão. Isso significa que a questão não podia ser resolvida apenas pela afirmação abstrata da verdade teológica. Os fortes estavam corretos quanto ao ídolo, mas erravam a desprezar a consciência dos irmãos mais fracos. O conhecimento deles era ortodoxo, era correto. O problema estava na maneira como eles utilizavam esse conhecimento. Então nós percebemos o princípio central do capítulo. Na vida cristã, o conhecimento correto não elimina a obrigação do amor. Pelo contrário, o conhecimento correto deve dirigir ou ser dirigido pelo amor. E a verdade cristã, ela deve ser aplicada com paciência, cuidado e consideração para com os irmãos. O cristão maduro não pergunta então apenas: eu estou certo? Ele também pergunta: como minha liberdade afeta aqueles que estão ao meu redor? Então veja, não é eu estou certo, mas como a minha liberdade afeta aqueles que estão ao meu redor. Em terceiro e último lugar, Paulo então vai dizer, dos versos 8 a 13, que a liberdade cristã não pode destruir o irmão por quem Cristo morreu. A liberdade cristã não pode destruir o irmão por quem Cristo morreu. Então, depois de reconhecer que os fortes possuíam conhecimento correto acerca dos ídolos, Paulo passa a mostrar que a questão não podia ser resolvida apenas no nível do direito pessoal. Ele diz isso no verso 8, como nós já vimos. Não é a comida que nos recomendará a Deus. A gente não vai perder nada se a gente abrir mão da liberdade não comendo.
E a gente não vai ganhar nada em termos de edificação comendo e exercendo a liberdade. Em outras palavras, irmãos, alimentos não possuem poder espiritual em si mesmos. Comer ou deixar de comer não torna alguém mais aceitável diante de Deus. A salvação não depende de questões alimentares. Paulo vai tratar disso em Romanos 14. Só que lá é o mesmo problema de carne sacrificada a ídolos, mas o conflito é entre judeus e gentios. Aqui entre os coríntios são gentios e gentios. Lá em Romanos 14, ele vai dizer, no verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não se resume em comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, meus irmãos, é exatamente aqui que Paulo introduz a grande advertência do capítulo. Veja o verso 9 comigo. Ele diz assim: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser o quê? Tropeço para os fracos. Irmãos, fracos aqui não são irmãos que não são crentes. A ideia é irmãos que têm uma consciência escrupulosa, imatura. Todos nós, em alguma área, temos uma consciência imatura. Uns mais e outros menos. Então, os fracos aqui podem ser irmãos extremamente piedosos, mas que não conseguiram se desvencilhar de certos conhecimentos que tinham quando ainda não tinham se convertido. Então, o problema não era apenas o ato em si, mas os efeitos daquele comportamento sobre os irmãos. Os coríntios estavam raciocinando apenas em termos de liberdade pessoal. Eu tenho conhecimento, eu sei que o ídolo nada é, sei que posso comer, ou sei que posso beber, vamos trazer para cá. Paulo, porém, desloca a discussão para outra direção. A pergunta principal não é, tenho liberdade para fazer isso? Mas o que isso produz na vida do outro? Então o apóstolo apresenta uma situação concreta. Verso 10. Ele coloca uma situação concreta. Veja. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber. Veja, Paulo está falando algo que é um pouco irônico. A mesa em templo de ídolo, o caso aqui era aquele que esgaçava a sua liberdade até o fim. Não, eu sou livre, o ídolo não é nada, eu estou lá. Afrodite não é nada para mim, Baco não é nada, né? O deus do vinho, Afrodite, Deus não é nada, esses deuses não são nada. Eu estou lá numa conversa social com os amigos, bebendo, comendo a carne, mas eu não estou adorando. Então tinha irmãos que eles iam para o templo do ídolo participar da festa social. E ele está dizendo, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? Aqui vem onde está o escândalo. Não é simplesmente que ele vê e aquilo estranha e aquilo constrange. Não é isso. Isso Paulo vai tratar em Romanos 14. Aqui é outra situação. Onde está o tropeço? Veja, o ponto é que o irmão mais fraco, ao ver o comportamento do forte, poderia ser encorajado a agir contra a própria consciência e ir para o templo do ídolo comer. Só que ele ainda não tinha maturidade suficiente para separar aquela prática do seu passado idólatra. Então, quando ele imitava outro cristão, ele acabaria agindo sem convicção. E aí, de repente, ele ia para lá. Não, é mesmo, irmão, eu vou. Vamos comer aqui. Depois que ele chegava, poxa, mas era carne sacrificada a ídolos. E ele começava a sentir dor na consciência. E ao fazer isso, ele estava golpeando, ou ele estava traindo sua própria consciência. E nós aprendemos, na série de estudos sobre o cristão e a consciência, que sempre que você age contrariando a sua consciência, mesmo em questões moralmente neutras, você está pecando contra ela. Por isso, Paulo, nessas questões, tratando lá em Romanos 14, 23, ele diz, mas o que tem dúvida, não coma, porque o que faz não provém de fé, e o que não provém de fé é pecado. Então, se você tem dúvida se isso é certo ou errado e pratica,
você está agindo contra a consciência, não provém de fé e você está pecando contra a sua consciência. Este é o ponto. Então, é importante perceber, ou no entanto, é importante perceber que Paulo não está defendendo a perpetuação da imaturidade espiritual, ou que uma consciência imatura se justifica, porque o alvo da vida cristã continua sendo o crescimento no conhecimento da verdade. E uma consciência fraca pode ser instruída corretamente pelas Escrituras. Mas o problema é que os fortes estavam usando sua liberdade sem amor, sem consideração pelo estado espiritual dos irmãos, sem um ensino, sem um discipulado. Por isso Paulo usa palavras extremamente sérias. Veja o verso 11. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Você o levou a fazer uma coisa que ele não tem segurança se ele está pecando ou não. E depois, quando a consciência dele o acusa, você leva-o a perecer, o irmão fraco. E aí ele lembra, pelo qual Cristo morreu. Esse contraste é impressionante. Veja, Cristo entregou sua própria vida para salvar aquele irmão, enquanto os coríntios estavam dispostos a destruir a consciência deles em nome de um direito pessoal. Portanto, o egoísmo deles estava colidindo diretamente com o amor sacrificial de Cristo. E Paulo vai aprofundar ainda mais a gravidade da situação ao afirmar, veja o verso 12, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, contra Cristo que pecais. Essa palavra golpeando é como você dar um murro, esmurrar alguém. Então, quando você faz alguma coisa que leva um irmão a praticar e depois ele se sente culpado, mas eu posso ampliar a aplicação baseada em Romanos 14, na passagem paralela, porque lá também diz que quando você faz alguma coisa que não só leva o seu irmão a tropeçar, mas a se ofender ou enfraquecer-se, você pecou contra a consciência dele. E esse é o ponto, irmãos. Ferir a consciência do irmão, do outro, é pecar contra o próprio Cristo, porque a igreja pertence a Ele. O amor, o Senhor se identifica com o seu povo, de tal maneira que aquilo que fazemos aos irmãos, fazemos ao próprio Cristo. Paulo então encerra a sessão com uma declaração radical. Vamos ler juntos o verso 13? Leiamos juntos. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Você percebe a radicalidade? Paulo está usando a primeira pessoa. Se a comida serve de tropeço, comer carne é a coisa mais natural do mundo. É comum. É corriqueiro. Mas ele está dizendo, se isso serve de tropeço ao meu irmão, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais, para que não venha a escandalizá-lo. Então, meus irmãos, Paulo demonstra aqui que o amor está disposto a abrir mão de direitos legítimos e da liberdade para preservar o irmão. Aqui nós encontramos claramente o grande princípio do capítulo já mencionado. Minha liberdade não pode se tornar tropeço para o irmão mais fraco. Na vida cristã, o amor deve limitar a liberdade. E o verdadeiro cristão não vive dominado pela afirmação egoísta dos seus direitos, mas pelo desejo de edificar o próximo para a glória de Deus. Eu quero então concluir, irmãos. O capítulo 8 nos ensina que a liberdade cristã nunca deve ser exercida de maneira isolada do amor. Os coríntios estavam preocupados em defender aquilo que sabiam e os direitos que julgavam possuir. Paulo, porém, mostra que a verdadeira maturidade espiritual não se revela apenas na capacidade de afirmar verdades corretas, mas na disposição de usar essas verdades para edificar outras pessoas. Isso muda profundamente a maneira como o cristão pensa a sua liberdade. O padrão distintivo da vida cristã não é a liberdade. O padrão é o serviço pelo amor. O cristão, dizia Lutero, é o mais livre de todos,
e ele também é servo de todos. O discípulo de Cristo, portanto, não vive perguntando: eu tenho direito, mas isso será útil? Isso fortalecerá meu irmão? Isso contribuirá para a sua edificação espiritual? Há situações em que insistir em um direito legítimo e usar a minha liberdade pode significar ferir uma consciência ainda frágil e causar dano espiritual ao próximo. Paulo também nos ensina que existe uma grande diferença entre maturidade e arrogância religiosa. Os coríntios possuíam um conhecimento correto, mas lhe faltava a sensibilidade espiritual. É possível então conhecer doutrina e fazer disso objeto de glória pessoal. O verdadeiro conhecimento, irmãos, ele deve produzir humildade, paciência e cuidado pastoral. Quanto mais alguém conhece a Deus, mais aprende a amar aqueles a quem Deus ama. Ao mesmo tempo, este texto nos lembra que a consciência do irmão não deve ser tratada com desprezo. Cristo morreu pelo seu povo, Cristo morreu por aquele irmão. O irmão mais fraco não é um obstáculo inconveniente à nossa liberdade, é alguém precioso aos olhos do Senhor. Por isso, usar a liberdade de modo egoísta, levando outro cristão a tropeçar, é algo que o próprio Cristo leva a sério. Isso não significa que a igreja deve permanecer perpetuamente imatura ou escravizada pelo medo, nem deve ser dirigida pela consciência dos mais fracos. Ela deve ser instruída, mas ela deve ter paciência. Paulo não está a abandonar a verdade em favor do sentimentalismo. Os irmãos mais fracos precisavam crescer no entendimento da verdade, mas isso se faz com discipulado. Contudo, esse crescimento não poderia acontecer mediante arrogância, pressão ou exibição de liberdade, mas através do amor, da paciência e da instrução mútua. No fim, meus irmãos, o capítulo 8 nos chama a olhar além de nós mesmos. A liberdade cristã não é licença para viver segundo os próprios desejos. É liberdade para amar, para servir e para edificar. Por isso o amor cristão está disposto a abrir mão daquilo que eu acho que tenho direito, quando isso se torna necessário para o bem espiritual do próximo. É exatamente isso que Paulo ele vai demonstrar no capítulo seguinte. No capítulo 8 ele estabelece o princípio: o amor deve limitar a liberdade. No capítulo 9 ele mostrará o próprio exemplo abrindo mão de direitos legítimos, para que nada se tornasse obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, quando a gente volta às perguntas que a gente fez, nós devemos perguntar todas aquelas perguntas de circunstâncias. Cristão pode beber? Pode participar de festas juninas? Pode fazer tatuagem? Pode participar de um show secular? A questão toda envolve a seguinte pergunta: exercer a minha liberdade, eu estou falando diante de irmãos, vai trazer edificação ou vai golpear a consciência? Isso é fundamental para você tomar decisão em cada circunstância, em cada escolha que você vai fazer. Vamos orar? Nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque a tua palavra é tão clara. Mesmo onde não há proibições, ela também legisla sobre como devemos agir e como devemos exercer nossa liberdade. Dá-nos sabedoria e maturidade para aplicar estas coisas, ó Deus, às questões do presente, que são moralmente neutras, no sentido de que são muitas vezes práticas que em si não são ilícitas, mas que podem, ó Deus, não trazer edificação, podem golpear a consciência de outro. Ajuda-nos, ó Deus, a avaliar como temos vivido a ética cristã nessas questões, para que vivenciemos o amor e demonstremos a maturidade cristã que o Senhor requer de nós, imitando o exemplo de Cristo, Senhor.
que abriu mão dos seus direitos e morreu em nosso lugar, que se fez fraco para salvar a nós fracos. Ó Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.